Se você gosta de anime, vem comigo que eu tenho 3 recomendações que vão explodir a tua cabeça. Antigamente, o nosso acesso a desenhos e animações ele era bem restrito. O que a gente podia ver era o que passava na televisão. Coisa como Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, He-Man, Caverna do Dragão, entre outros. Mas aí aconteceu uma coisa, eu vi um anime que explodiu a minha cabeça. I gotta tell you, it was perfect. Isso foi quando eu conheci um desenho que tinha uma temática adulta. Ele tinha umas cenas super fortes, uns combates mega sangrentos, e ele estava muito mais orientado ao público adulto, ao contrário do que eu estava acostumado, que os desenhos na época eram orientados ao público infantil. E foi aí nesse momento que eu conheci algo que mudou minha vida para sempre. Foi aí que eu conheci Ninja Scroll. Porque na época eu não sabia que os desenhos podiam ser utilizados para contar esse tipo de história. Hoje em dia isso é até mais comum. Desenhos e animações, coisas como, por exemplo, a Festa da Salsicha, que são de animação, mas que obviamente não são para criança. Mas lá atrás isso não era tão comum, ou simplesmente eu não tinha muito acesso a esse tipo de mídia. Para falar a verdade para vocês, quando eu estava vendo esse anime aqui, parecia até alguma coisa proibida. Estou falando aqui dos tempos do VHS. E eu não lembro muito bem quem, mas algum amigo meu chegou para mim, entregou a fita na minha mão e falou: assiste isso aqui. E depois que eu assisti aquele desenho, eu nunca mais tratei eles da mesma forma. Antes de falar do anime em si, eu acho que vale a pena apontar brevemente do seu diretor e roteirista, que é o Yoshiaki Kawajira. O cara é muito bom, e ele já trabalhou em obras como Vampire Hunter D Bloodlust, Animatrix, algumas coisas do Marvel Anime e também Demon Slayer. Ele é simplesmente sensacional e está em atividade até hoje. Mas eu sei que a recomendação aqui é sobre o filme, então vamos para a sinopse dele. Aqui a gente vai acompanhar a história do Kibagami Jubei, que é um ninja errante. Ele se vê no meio de uma trama política e ele vai ter que lutar para salvar sua própria vida. Eu sei que falando assim essa sinopse nem chama muito a tua atenção, mas o que o anime faz de muito bem é poder mesclar tanto os fatos históricos que acontecem no Japão, quanto um pouco de seus mitos e lendas. E se eu posso expandir um pouco mais sobre o que acontece no filme, a gente vê o momento em que o Jubei acaba salvando uma ninja que estava trabalhando para o governo e o objetivo dela era derrotar os 8 demônios do Shogun das Sombras. E é a partir desse momento que o Jubei vai ter que lutar para poder sair dessa com vida. Não vou contar muito mais aqui para não dar spoiler, mas se esse anime está aqui na minha lista de recomendados, é claro que eu gosto dele. Inclusive, ele foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Mas o que me chamou a atenção nesse anime? Bem, em primeiro lugar, os traços dos personagens são muito bonitos. Eles são muito bem feitos. Eles são retratados com muitos detalhes. Inclusive, tanto os inimigos, e alguns deles têm algumas feições que são menos humanas, vamos dizer assim. Mesmo assim, eles são muito bem retratados e acabam tendo diversos detalhes que trazem muito mais benefício para a tua experiência. Não só isso, como as paisagens são muito bonitas, a animação como um todo é super fluida, as cenas de ação são praticamente insanas, ou seja, a coreografia é muito boa e a gente vê realmente o protagonista tendo que se virar para poder sair vitorioso. Não só isso, como a trama política acaba sendo bem interessante. Claro que vale a pena falar de novo para vocês que esse anime tem cenas muito fortes, então tendo colocado esse aviso, vejam vocês por sua própria conta e risco. E na sequência eu acabei entrando em contato com outro anime que me colocou mais para dentro do gênero, que foi Akira. Eu lembro exatamente a primeira cena que eu vi desse anime aqui. Foi a perseguição do Kaneda e sua gangue de motoqueiros contra a gangue dos palhaços. Toda a cena aqui, a animação, o fundo da cidade, as motos, o rastro de luz que elas deixavam à medida que elas iam passando. A gente podia sentir os golpes quando eles aconteciam na tela. E tem um momento que o Kaneda vai enfrentar o líder da gangue rival, da gangue dos palhaços, e a música, a trilha sonora, ela começa a crescer e tem uma respiração junto com ela, e tudo isso culmina naquela derrapada da moto que é super característica desse anime aqui. Simplesmente foi amor à primeira vista. E como eu adoro esse anime, um tempo atrás eu acabei vendo aqui na internet que teve uma galera que fez um compilado de todas as obras que acabaram replicando esse movimento e que foram influenciadas por esse anime. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês darem uma olhada, mas é muito maluco só de pensar em quanto material por aí, enquanto artista foi influenciado por esse desenho. Antes de falar da história, eu acho que vale a pena falar do seu diretor. O cara aqui é o mesmo cara que acabou criando o mangá.
e ele estava lá para poder garantir que essa adaptação fosse a melhor possível para as telonas. Mas por que todo mundo acaba falando tão bem desse desenho aqui? Acontece que ele utilizou diversas técnicas que eram consideradas revolucionárias para a época, coisas que gastavam muito mais dinheiro do que os animes convencionais. Eles levaram 3 anos e utilizaram diversos estúdios para poder fazer todas as animações que eram necessárias. Isso se dá a um motivo bem simples. O que acontece é que a maioria dos animes na época era feita com 12 frames por segundo, e o pessoal que fez o Akira acabou fazendo ele com 24 frames por segundo, o que fez com que esse aqui levasse muito mais tempo que todo mundo para fazer, mas a gente acaba tendo uma animação muito mais fluida e limpa, e visualmente é maravilhoso de se ver. Agora vamos à sinopse do filme. Ele se passa em Neo-Tóquio, que nada mais é do que a cidade de Tóquio reconstruída depois da Terceira Guerra Mundial. Aqui a gente vai acompanhar uma gangue de motoqueiros, que é liderada pelo Kaneda. Num dia em particular, eles estão enfrentando uma gangue rival, a gangue dos palhaços, quando um dos seus companheiros, o Tetsu, acaba sofrendo um acidente quando ele evita de bater numa criança. Essa criança, na verdade, era um experimento do governo que acabou fugindo. E depois desse encontro, o Tetsu acaba desenvolvendo alguns poderes psíquicos e o governo vai lá e rapta ele. E aí que o Kaneda vai fazer de tudo para salvar o seu amigo. E com o desenrolar dos acontecimentos, potencialmente inclusive até a cidade. Tudo nessa animação aqui é maravilhoso. O traço dos personagens, os detalhes que eles colocaram, a forma que eles acabaram fugindo do que era esperado da animação tradicional da época, fazendo personagens muito mais parecidos com o que a gente vê na realidade. A trilha sonora é um espetáculo à parte, os fundos que são pintados à mão, e tudo nesse desenho aqui é muito bom. Ele com certeza pode ser reassistido hoje sem nenhum tipo de problema. E depois que você vê, eu tenho certeza que você vai até conseguir identificar outros filmes e obras que acabaram se influenciando nele. E eu precisava trazer mais um anime aqui de recomendação para vocês. E eu fiquei pensando que animes que marcaram a minha vida que eu poderia trazer como recomendação. Eu pensei em, por exemplo, Ghost in the Shell. Mas esse aqui acaba sendo um pouco mais famoso, até porque teve uma adaptação recente que saiu nos cinemas e tem diversas séries que acabam saindo na Netflix com a mesma temática, ou seja, desse programa aqui. Então eu pensei que talvez seria interessante trazer, por exemplo, A Princesa Mononoke, que é um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos, que é do diretor Hayao Miyazaki. Mas ele é bem famoso, tanto que ele tem o filme A Viagem de Chihiro, que ganhou o Oscar de 2003 de melhor animação. Não só isso, como ele também tem O Meu Amigo Totoro e O Castelo Animado. E aqui vem uma curiosidade super interessante. Na versão em inglês desse anime aqui, quem faz a voz do protagonista é o Christian Bale, o Batman, né? Porém, tem um outro anime aqui de respeito para finalizar essa lista, que é o Vampire Hunter D Bloodlust, que é também do Kawajiri, que foi o cara que também fez Ninja Scroll. Esse anime aqui, ele acaba fugindo um pouco do que o Akira estava indo, quer retratar um pouco mais do realismo. E ele acaba trazendo um pouco mais do que a gente estava acostumado a ver em anime, que são aqueles personagens com características bem desproporcionais, vamos dizer assim. Tem uns caras que são mega musculosos, inclusive a protagonista tem os olhos bem grandes, como é de se esperar na maioria dos animes. Ele faz um trabalho maravilhoso de misturar um monte de estilo diferente, como por exemplo pós-apocalíptico, steampunk, faroeste, horror e dark fantasy. Ele faz isso tudo funcionar maravilhosamente bem, numa mescla que parece impossível, mas é que é uma das coisas que mais chama atenção nos animes, juntar estilos diferentes com uma história mega cativante. E a gente sabe que vem coisa boa quando o estúdio que está produzindo é o pessoal da Madhouse. Eles não só fizeram esse anime aqui, como também fizeram Ninja Scroll, fizeram Death Note e fizeram One Punch Man. Então pode ficar tranquilo que esse anime aqui é muito bom mesmo. Mas vamos para a história, que é isso aí que vocês estão esperando. Nela a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é o D. E o D vem de Dhampir, porque ele é meio humano e meio vampiro. E o passatempo dele aqui é acabar com os vampiros que ele encontra pelo mundo. E dessa vez ele foi contratado para resgatar uma jovem que foi sequestrada por um vampiro. Não só um vampiro, como um barão vampiro. E ele vai ter que passar pelas hordas de capangas e minions que esse cara tem para poder chegar na moça. Mas ele não vai estar sozinho, porque um outro grupo de mercenários também especializados em caçar vampiros foi contratado para a mesma missão. E isso aqui é tudo que você precisa saber desse filme. E nesse aqui, como nos demais que eu já mencionei hoje, a qualidade vem à tona e a gente pode ver ela na tela. Não só a gente tem desenhos muito bonitos no seu traço, em toda a caracterização dos personagens que aparecem na tela,
Além disso, a gente tem uma ação muito boa. A coreografia de luta é sensacional. E aqui a trilha sonora é um pouco mais gótica, bem instrumental, o que acaba combinando super com esse tipo de desenho. Não só a história em si é muito boa, o que no final a gente acaba descobrindo que é uma história de amor, como também toda a história desse mundo e desse universo aqui. E se você tiver tempo, vale a pena pesquisar, porque é muito bacana. Inclusive, seria um cenário perfeito para jogar RPG. E além de tudo isso, existe uma obra literária onde esse filme foi baseado. E se você quiser ir atrás, os livros estão à venda aí. Vou ver se eu acho na internet e coloco aqui para vocês saberem em quais desses volumes que ele foi inspirado. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui e querem que eu faça uma parte 2 trazendo mais animes para vocês conhecerem, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer criar esse vídeo. Mas eu já vou deixar um teaserzinho, uma notinha de rodapé para vocês. Se você quer ver um anime que é praticamente uma aventura de Dungeons and Dragons, dá uma procurada aí em Record of the Lodoss War. Vê lá e depois volta aqui e me diz o que você achou. No mais, pedir como de costume para todo mundo se inscrever, compartilhar, curtir e comentar, porque tudo isso ajuda muito no crescimento do canal e permite que a gente faça muito mais material para vocês. E se você gostou desse aqui e quer consumir mais do nosso conteúdo, vou deixar 2 vídeos aqui em cima para você saber tudo que a gente faz aqui no canal e poder descobrir um pouquinho mais do Noite de Jogo. No mais era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.